Vamos então começar o 13º capítulo, Tédio no Lar. Nós vamos ver a questão 939 do Livro dos Espíritos. A pergunta: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? A resposta: não compreendes então que isto constitui uma punição, se bem que passageira? Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos, século XIX, metade do século XIX. Então a questão aqui da palavra punição é uma palavra usada na época, né? Então eles estão dentro de um contexto de uma linguagem própria da época. Então, por isso que ele diz: não compreendes então que isto constitui uma punição, né? Hoje nós colocaríamos uma prova, né? Se bem que passageira. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram o encantamento material. O que é o encantamento material? É a atração física, é achar o outro bonito, é a questão química, achar que o outro vai realizar as minhas expectativas materiais, ele vai me trazer ou ela vai me trazer felicidade, ele ou ela vai me trazer conforto, segurança financeira, seja o que for. Então é o que ele está dizendo aqui, hora que cai a ficha, porque só experimentaram o encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra, que lhe agrada e em que supõe belas qualidades. Isso só não basta. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciar. É na convivência, é vivendo junto, que as pessoas vão se conhecer verdadeiramente. Tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que a constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Então são aqueles casamentos, aquelas pessoas que parecem um relacionamento morno, né? Não sabe bem por que uma está ligada com a outra, às vezes são tão diferentes, mas o amor é verdadeiro, o sentimento é de alma. E conforme vão se conhecendo, vão se ombreando, vivendo juntas, vão entendendo o porquê desse amor. Porque o amor ele é da alma. Não é o corpo que ama, é o espírito. O corpo é iludido. Os nossos sentidos desta vestimenta é uma ilusão. E quanto mais iludido estiver, mais o sentimento material e mais a união material, mais dada ao fracasso. Porque basta a ilusão cair, basta ter a união, basta começar a viver juntos para cair a ficha, né? Aquele rostinho bonito, aquele corpo sarado, aquela projeção financeira, não é isso que vai sustentar uma união. O que sustenta uma união é amor recíproco, e amor é de alma para alma. É o que eles estão colocando aqui. Isso aqui é do Livro dos Espíritos. Duas espécies há de afeição, 2 pontos. A do corpo e a da alma. Acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. As pessoas confundem, né? Não analisam, que é só uma questão de atração, né? Que a alma, às vezes, não tá ali, o sentimento verdadeiro não está ali. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. Então, quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. Efêmera, a do corpo. Então, a afeição espiritual de alma é duradoura.
às vezes eterna. Às vezes nós caminhamos em companheirismo pela eternidade. E as do corpo, as da química, da ilusão, da matéria, essa é efêmera e normalmente dura pouquíssimo. Daí vem que muitas vezes o que julgavam-se amar-se, com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Cai os véus da ilusão, se conhece a pessoa verdadeiramente como ela é, e aí é uma frustração. Por quê? Porque se jogou no outro uma ideia que o outro não tinha como corresponder. Tem muitas mulheres que jogam no homem um príncipe encantado, principalmente pensando no pai, que o outro não tem como corresponder. Joga no outro, ele vai me fazer feliz. Não! Somos nós que temos que trabalhar para fazer o outro feliz. Né? Tem muitos homens que jogam na mulher a mãe. Né? A princesinha que ele vai cuidar como se fosse uma filha, ou a mãe que vai cuidar dele como a mãe dele fazia. Enquanto que o verdadeiro relacionamento, ele é de ombro a ombro, de dois seres que, unidos pelo amor verdadeiro, incondicional, da alma, é o espírito que está se unindo ali, vão dividir a vida material, a vida na terra, em ilusão, aprendendo, crescendo, se aprimorando, realizando aquilo que se propuseram a fazer no plano espiritual. Então, como nós falamos, é a questão 939. Agora vamos ver o nosso querido Emmanuel. Entre muitos pares de criaturas enleadas, né, unidas nos ajustes do coração, o tédio reponta, lembrando ácido inesperado, azedando a vida em comum. Algumas vezes é o parceiro que se arroja na indiferença, de outras é a parceira que se entrega à secura ou ao relaxamento. A indiferença, a não se importar com o outro. Às vezes, quando os casais estão ainda com uma brasinha, né, com uma brasa ali escondida no meio daquele carvão, tem-se muitas brigas, mas é porque ainda tem uma brasa, ainda tem uma esperança ali de salvar. Não é apologia à briga, nem a briga é solução para nada. Mas quando há indiferença, quando não se liga mais para o outro, quando não se atenta para o outro, não faz diferença se o outro está ali ou não, o que ele pensa, o que ele sente, aí morreu. Aí não tem mais, dificilmente vai se ter uma salvação, uma resolução para isso. E a solução para isso não é o outro que tem que se modificar, somos nós que estamos dentro do relacionamento, olhando para dentro e se autoanalisando. Até onde eu joguei no outro as minhas expectativas. Até onde o que eu gosto no outro é a minha reflexão nele. Sou eu mesma, é o narcisismo, é eu me vendo no outro e amando a mim, e não a ele ou a ela. Então essa autoanálise tem que ser feita para se corrigir, porque se há amor, se há um sentimento de alma que está ali, esse amor, esse sentimento pode sim voltar, pode reanimar aquele casal, se os dois fizerem uma autoanálise, se os dois sentarem, conversarem, né, colocarem exatamente cada um aquilo que errou. O problema é que as pessoas sentam para conversar, as famosas DRs, e ficam apontando o dedo para o outro, e aí vira uma competição. Quem é que aponta mais o dedo, quem é que vê mais erro no outro. E não pode ser assim. É o contrário. O dedo tem que ser apontado para nós. A gente tem que sentar numa reflexão e numa conversa, colocando os nossos erros. Sentar e colocar, eu errei nisto, eu errei nisto, eu errei nisto. Porque a hora que cada um coloca os seus erros na mesa, juntos tem a possibilidade de consertarem esses erros. Enquanto estiverem apontando o dedo para o erro dos outros, aí não tem solução.
É o que o Emmanuel está colocando aqui. Algumas vezes é o parceiro que se arroja na indiferença, de outras é a parceira que se entrega à secura ou ao relaxamento. Não se cuida, não quer mais saber de si, o parceiro não se interessa, não quer saber o que ela pensa, não quer saber o que ela sente. Mal trocam duas palavras durante o dia, às vezes até durante a semana. Aí não tem muita possibilidade de... Nem pozinho de pirim-pim-pim vai resolver, né? É só a vontade verdadeira de se modificar é que pode, pelo menos, talvez não salvar a relação, mas trazer uma paz interior para aquele que olhou para dentro e fez a autoanálise, pediu desculpas, pediu perdão, assumiu seus erros, reconheceu onde errou. Pode até não o relacionamento parar, não continuar, mas ele sai crescido, sai amadurecido. Aquele que fez a autoanálise sai amadurecido desse relacionamento. Tão logo surjam semelhantes pragas na lavoura doméstica, é razoável que se faça judiciosa autoanálise. O que é uma judiciosa autoanálise? Uma autoanálise verdadeira. Olhar para dentro, é o que eu estava falando, olhar para dentro e reconhecer os seus erros. De lado a lado, cada um reconhecendo os seus erros, a fim de que o parasito destruidor da felicidade seja erradicado completamente, cada um limpando o seu terreno. Quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, essa rendição é tão absoluta que passam praticamente a viver numa simbiose de forças, qual se as duas almas habitassem num só corpo. O que ele está colocando aqui? A atração sexual, a química, a energia, a troca de fluidos, que é a união sexual, a relação sexual, a afetividade sexual, a questão do corpo, ela traz uma simbiose onde praticamente os dois passam a ser um corpo só e se retroalimentar. Então, quando um deles, digamos assim, passa para a secura, ou passa para a indiferença, ou se aparta, esta simbiose, essa retroalimentação para de existir, morre esse relacionamento. Porque ele está baseado, nós estamos falando aqui união sexual, união física. Ele está baseado em quê? Química, cérebro, energia sexual, magnetismo físico. Agora ele vem no ligamento afetivo. Qual que é o ligamento afetivo? É o sentimento, é o amor, alma, é o espírito ligado ao espírito. Ambas recordam o cérebro e o coração. Não é uma simbiose, tá, os dois vivendo num corpo. Não, um é o cérebro, o outro é o coração. Vibrando em sintonia numa existência indivisa. Quer dizer, que não se divide, que não se destrói. Um é o coração e o outro é o cérebro, e os dois trabalham juntos e mantêm o corpo. O que é o corpo? O casamento. Vivo. Trocando energias, se ajudando mutuamente, se retroalimentando, mas não numa simbiose, né? Se retroalimentando um do outro, uma coisa doentia. Não, que é o que ele está colocando aqui na união única e exclusivamente física. É uma alimentação que o coração purifica o sangue para mandar para o cérebro, que trabalha as energias, o conhecimento, o autoconhecimento, a sublimação e a elevação, e aí vai purificando o corpo, consequentemente purificando o sangue, que aquele coração vai trabalhar de novo e bombear. É trabalhar junto. Como eu falei no nosso estudo passado do Gibran, né, o casal tem que tomar o mesmo vinho, mas em taças separadas. Cada um com o seu aprendizado, cada um com o seu trabalho. É o que ele está colocando aqui no ligamento afetivo. Ambas recordam o cérebro e o coração, vibrando em sintonia numa existência indivisa, indestrutível, indivisível.
Compreensível que se um dos companheiros, ou mesmo ambos, esmorecerem na indiferença, sem cogitarem da responsabilidade que abraçaram um perante o outro, é a morte da união que sobrevém, inevitável, com os resultados infelizes de que se fará seguir indiscutivelmente. Verificada a presença do tédio, é imperioso ausculte cada um deles o próprio íntimo, de modo a saber se o desequilíbrio estará enraizado nos desregramentos poligâmicos que nos marcaram a individualidade em existências pretéritas, a fim de corrigir-se, em salvadora dieta emotiva, a compulsão que, porventura, o arraste ainda para a fome de prazeres inúteis. Nossa! O que o Emmanuel está colocando nesse parágrafo é uma síntese de tanta coisa que a gente tem que ir por partes. Vamos lá. Quando ele diz, é o pretérito, verificada a presença do tédio, é imperioso ausculte, quer dizer, escute, né? Entre e escute por dentro de si, ausculte cada um deles o próprio íntimo, de modo a saber se o desequilíbrio, né, desse relacionamento, dessa união, estará enraizado, né? Ele está vindo do pretérito, está vindo nos desregramentos poligâmicos, que nos marcaram a individualidade e existência pretéritas. Por quê? Porque nós estamos encarnando aqui na Terra, reencarnando há milênios. E na maior parte das nossas reencarnações aqui na Terra, nós vivemos em sistemas poligâmicos. Muitos homens, muitas mulheres. Então, acostumado a ter uma promiscuidade sexual. E isso está nas ideias, está no sentimento, está no íntimo, está no inconsciente. É o que ele coloca aqui. Né? Se esse desequilíbrio, a modo de saber se o desequilíbrio estará enraizado nos desregramentos poligâmicos, que nós trazemos do pretérito, com tendências, com problemas sexuais mal resolvidos, com fetiches, taras, com vontades que estão às vezes pelo verniz da sociedade, pela cultura atual, às vezes até por algumas culturas que são poucas ainda das reencarnações mais recentes, que ainda não conseguem aplacar, ainda não conseguem transmutar ideias, sentimentos e até aberrações que nós fazíamos em existências passadas. Então, por isso que ele coloca. Nós precisamos olhar isso, fazermos essa análise, se não é essas tendências do nosso inconsciente, né, que nos marcaram a individualidade em existências pretéritas, a fim de corrigir-se, olhar para dentro e trabalhar para poder se corrigir. Em salvadora dieta emotiva. O que ele está colocando aqui? A monogamia é uma dieta emotiva, é uma sublimação dessas energias sexuais, é uma sublimação dessa promiscuidade na qual nós vivemos no pretérito. Então, a monogamia é uma forma de um ajudar o outro a sublimar vontades, tendências, fetiches, até taras inconscientes que estão enraizadas em vidas, em situações, em costumes, em povos nos quais nós vivemos no pretérito. Então, esse olhar para dentro e buscar ajuda no outro, um no outro, buscando ajuda mútua para poderem sublimar essas energias, sublimar essas tendências através de uma salvadora dieta emotiva. O que é a salvadora dieta emotiva? O casamento monogâmico. Um se dedicar ao outro, um ajudando o outro.
Então é o que ele coloca, a fim de corrigir-se e salvadora dieta emotiva, a compulsão que porventura os arraste ainda para a fome de prazeres inúteis. Então, através do casamento, através de um ajudando o outro, poder trabalhar, né, poder, digamos assim, sublimar, transmutar essa compulsão que cada um de nós traz, em maior ou menor degrau, em maior ou menor periculosidade, cada um de nós traz de vidas passadas. Por isso que ele diz, a fim de corrigir-se em salvadora dieta emotiva, a compulsão que porventura os arraste ainda para a fome de prazeres inúteis. A sexualidade no casal existe, sobretudo, em função de alimento magnético entre os dois corações. Perdão. Que ele está colocando aqui. A sexualidade do casal, o magnetismo, as energias, a troca química que o casal realiza através das relações sexuais é um alimento magnético para que se tenha energia, força, vontade de um ajudar o outro a sublimar e a ir transmutando, modificando essas tendências que nós trazemos no inconsciente. Então, a sexualidade no casal existe, sobretudo, em função de alimento magnético entre os dois corações que se integram um no outro. E daí procede a necessidade de vigilância para que a harmonia não se perca nesse circuito de forças. Por que a vigilância? Porque nós trazemos conosco essas compulsões e esses problemas do passado. Mas trazemos também nossos parceiros, nossas amantes, nossos amantes, nossos parceiros de prazeres que estamos tentando sublimar, que estamos tentando transmutar, trabalhar em nós. E esses parceiros encarnados ou desencarnados são provas e provações na nossa vida. E principalmente os desencarnados não querem que a gente mude. Querem que a gente seja o copo, o veículo pelo qual eles vão satisfazer esses prazeres que eles tinham conosco antes. Então, por isso que ele diz dessa vigilância para que a harmonia não se perca nesse circuito de força. Porque vão aparecer encarnados aqui na Terra que foram nossos parceiros em várias situações que nós estamos querendo melhorar, estamos querendo transmutar. E às vezes nós realizamos uniões aqui justamente pedindo ajuda. Então a gente pede ajuda a um grande amigo ou a uma grande amiga. Olha, me ajuda para que eu possa me melhorar. Vamos encarnar, você vai ser minha esposa, você vai ser meu marido e você vai me ajudar nessa compulsão, você vai me ajudar nesse problema que eu tenho. Aí vai chegar como provação ou expiação, aquele comparsa ou aquela comparsa, aquele amante ou aquela amante da vida anterior, e aí o coração vai bater, vai tremer os alicerces e a pessoa tem que se estruturar. Ela tem que, por isso que ele fala, a vigilância para não perder a harmonia. A vigilância para não cair nos mesmos erros de ontem. Por aí o déjà-vu. O déjà-vu que a gente... Eu já passei por isso antes. Aquelas pessoas que estão num casamento, estão num relacionamento, que por filhos, pagar conta, fazer compra, cuidar da casa, desavenças, chateações, doença, problemas financeiros, todas as coisas que acontecem na vida amornam o relacionamento quando não cai realmente nesse tédio. Que se não for trabalhado e analisado, vai abrir as portas dele ou dela para que busque, como nos filmes românticos, o grande amor lá fora, sem estar percebendo que está pura e simplesmente repetindo um erro do passado. Repetindo o erro que levou, às vezes, a passar um tempão em situações difíceis no plano espiritual, que pediu ajuda para este ou para esta companheira atual,
para que pudesse ajudá-lo ou ajudá-la a se melhorar e não repetir o erro. E ali se vê confrontado pela prova, provação ou até expiação. E tem que se harmonizar, tem que se estruturar para não cair de novo na mesma situação que vivenciou em vida passada. Ah, então apareceu alguém que mexeu comigo, eu vou fugir, eu vou correr? Não, vai transmutar essa reação química que vem de vidas passadas em amizade, uma grande amizade, um grande amigo ou uma grande amiga. Às vezes até tá ali, porque pelos nossos erros do passado, hoje nós temos a obrigação de ajudá-lo ou ajudá-la. Porque o que nós causamos a essas pessoas no passado, elas estão agora presentes na nossa vida, como conhecido do trabalho, sobrinho, primo, tia, conhecido do clube, conhecido na casa espírita. Elas estão ali chegando no nosso caminho, não é por acaso, para acertos de conta. E quando nós entendemos essa situação, nós vamos fazer uma autoanálise com outro olhar, para podermos buscar transmutar esses relacionamentos, para que a gente vá aumentando cada vez mais a nossa família espiritual com grandes amigos e amigas. Lembrando aqui, releiam no nosso lar, nós temos aqui, é só ir na playlist aqui do canal, nós temos no canal o capítulo, o caso Tobias, né? Que é o Tobias no plano espiritual, ele foi casado em primeira e segunda núpcias na Terra. Muito interessante para a gente analisar a necessidade de receber um amigo, uma amiga, para ajudar a realizar o trabalho que precisa realizar na Terra. No plano espiritual, aquele que é a companheira ou o companheiro de jornada, está ali junto. E a segunda, no caso dele, a segunda esposa, uma grande amiga, é tida ali como filha. Eles estão ajudando ela para que ela possa reencarnar e reencontrar o seu companheiro e continuar a sua jornada. É muito interessante. Releiam o caso Tobias. Vamos continuar. É o pretérito... Não, desculpa. Noutros lances da experiência, observarão parceiro ou parceira, conforme o caso, que a influência de alguém lhes atinge o âmago do ser, incitando-os a ligações sexuais diferentes. Né? Lembrando o passado, ressentindo o passado, ali a prova, né? A provação, ali batendo na porta para ver qual vai ser a nossa reação, como é que a gente vai trabalhar isso, que é o que eu estava falando. É o pretérito que volta apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências francamente infelizes. Carreiam, né, trazem consigo os mesmos ingredientes de sedução com que nos arredaram de obrigações assumidas, sugerindo-nos o retorno a processos de vida incompatíveis com o nosso dever e tentando deslocar-nos a mente dos alicerces do equilíbrio em que o tempo nos restaurou. Então, há aquela busca, o roteiro qualquer, vamos juntos nos modificarmos para nos melhorarmos, às vezes é o companheiro, a companheira, às vezes não é um grande amigo, uma grande amiga que estão ali se ajudando. Vem aquele terceiro para relembrar os problemas, os déficits, os erros, né, as reminiscências, os prazeres do passado e que vai bater na porta. E que se tiver estruturado aqui autoconhecimento, reforma íntima, um trabalho interior, este companheiro vai ser recebido como um amigo, como uma amiga, como um filho, como uma filha, para ser realmente um grande amigo, uma grande amiga que vai se ajudar e que vai fazer com que o burilamento interior realmente trabalhe, a gente prove, que é para isso que é a reencarnação, para nós e para os nossos mentores, a gente prove que a gente melhorou e que a gente mudou, que a gente é capaz de encarar a tentação de frente
conviver com ela, transmutá-la e ajudar aquele companheiro, aquele parceiro de orgia, de droga ou de qualquer outra coisa da vida anterior, ou parceiro. Então, a hora que a gente entende o processo reencarnatório, se faz uma autoanálise com o entendimento da vida espiritual, da reencarnação e do para que nós estamos aqui para crescer, melhorar, para ajudar o outro. Nós estamos aqui para nos transformarmos em espíritos melhores. Nós estamos aqui para voltarmos para a verdadeira vida melhor do que aqui viemos. E temos que ter isso em mente para fazer uma autoanálise verdadeira. Para lidarmos com esse xadrez, que é um jogo de xadrez, com muitas peças, que de vez em quando a gente recebe um checkmate, né, e cai, e às vezes a gente dá um checkmate e derruba o outro, mas qual é a importância desse jogo? Qual é, no frigir dos ovos, a que esse jogo serve? Que saiamos todos aqui melhores do que aqui entramos nesse jogo. Que a gente saia daqui menos iludido do que aqui entrou. A gente saia daqui com um autoconhecimento maior do que quando entrou. A gente saia daqui mais próximo de Deus do que aqui quando entrou aqui. Porque a gente pode esquecer de Deus. A gente pode se afastar de Deus. Mas Ele não se afasta de nós. Ele não esquece de nós. Graças a Deus, a misericórdia dele é infinita. Ele está sempre apostando em nós. A nossa família espiritual, os nossos mentores estão sempre apostando em nós, que nós vamos conseguir e nós vamos vencer. E quando a gente não consegue e cai, eles estão ali prontos a nos ajudar. Não é que eles vão nos levantar e nos carregar no colo, mas eles vão estar ali nos dando força para que a gente se levante, para que a gente limpe a poeira e que a gente continue o caminho. Que a gente, vamos fazer de novo. Vamos reencarnar e vamos fazer de novo. Seja qual for o motivo em que o tédio se fundamente, recorram os companheiros imanizados em mútua associação, né, ligados em mútua associação no lar, ao apoio recíproco, né, um ao outro, mais profundo e mais intensivo. Quanto maior e quanto mais problemas se apresentem, maior tem que ser a união, a reciprocidade, o falar, para que isto está acontecendo? Vamos juntos enfrentar. Com isso, estarão em justa defesa da harmonia íntima, sem castigarem o próprio corpo. Estarão se melhorando, se modificando, se ajudando mutuamente, sem sacrificar o corpo. Que às vezes essas colocações sacrificam o corpo de uma tal maneira que as pessoas adoecem. AVCs, né? Infartos e às vezes mágoas, sentimentos profundos de ódio, de raiva, criam tumores, criam doenças que vão estar conosco na vida espiritual e depois no nosso reencarno continuarão conosco para serem tratadas e serem limpas. Com isso, estarão em justa defesa da harmonia íntima sem castigarem o próprio corpo. E reeducar-se-ão sem hostilizar os que porventura lhes demonstrem afeto. Né? E reeducar-se-ão sem hostilizar esses que vieram, que chegaram para nos provarem, para nos cutucarem. Às vezes aqueles que são um aguilhão, né? Eles vêm para cutucar mesmo, para ver até onde está a nossa força, até onde a gente mudou, até onde a gente quer melhorar. Por isso que ele coloca em reeducar-se-ão, os espíritos que estão ali juntos, reeducar-se-ão, sem hostilizar os que porventura lhe demonstrem afeto, mas acolhendo-os, né, acolhendo esses que chegam, que batem a porta, né, que vêm lá trazer as recordações do passado, mas acolhendo-os não mais na condição de cúmplices das aventuras deprimentes, a que se renderam outrora, e sim por irmãos queridos,
com quem podemos fundir-nos em espírito no mais alto amor espiritual, acolhendo esses irmãos, ajudando-os também a se modificarem para que juntos a gente possa se elevar e possa crescer. Eu vou repetir isso sempre, que nem um disco quebrado. Nós caminhamos em grupo, estudamos em grupo, crescemos em grupo, andamos em grupo. Agora, o aprendizado, a realização, a transmutação, a reforma íntima é individual. Ninguém pode fazer o meu autoconhecimento, só eu. Ninguém pode trabalhar a reforma íntima por mim, só eu. Olhando para dentro. A minha mudança é minha, é individual. E quando eu me modifico, eu modifico o meu entorno, aquilo que eu materializo na minha volta, que é a minha psicosfera, o que eu plasmo à minha volta, e mudando a minha psicosfera, eu mudo o meu entorno. E eu vou ajudando aqueles que estão à minha volta, pelo exemplo, a se modificarem e a trabalharem o seu interior. Como sempre, Emmanuel nos traz reflexões profundas em todos os seus textos. E no nosso próximo estudo, nós vamos ver as vinculações. Até lá!